falar. Meu nome é Marcelo Zarski e hoje a gente está com o nosso quadro Música e Sociedade, com um convidado especial aí. Mas antes o nosso amigo Goya vai se apresentar, né? Muito bem, Anderson Rosa, Frater Goya, um companheiro inseparável a serviço de Satã. Vixe. E deixa aí para Márcio Saraiva se apresentar. Aí. Vamos lá, querido. Chamou Satã, eu me apresento. Cara, meu nome é Márcio Saraiva, sou baterista, sou músico. Antes que algum guitarrista por aí diga, baterista não é músico, eu já digo logo, sou baterista, sou músico. E professor de música também, dando aula há mais de 20 anos. E profundo admirador do bom e velho rock and roll. Legal. Massa, a gente vai bater um papo, como eu falei, sobre esse lance do Música e Sociedade, que é um quadro que a gente já está fazendo aqui no podcast, que é onde a gente troca ideias sobre, resumidamente, sobre como que a música e a sociedade, tanto no quesito de influência de momentos sociais, passagens culturais, né, podem caminhar junto. A música e a arte, né, em geral, né, se a gente for parar para pensar, né, acho que tem tudo a ver, né? E o papo é mais ou menos sobre isso, né? Depois da nossa vinhetinha. Cara, eu tô te conhecendo faz pouco tempo, né, cara? Então, assim, É intensivo. O negócio vai ser... Vamos conversando. Mas, assim, a gente tava até conversando antes, né? Você tava falando sobre propor uma discussão sobre esse lance de separar a obra do artista, né? Isso. Então, eu acho que dava pra gente falar sobre isso aí, cara, que é uma parada que... A gente comentou uma vez em algum podcast nosso, só que era, assim, num geral, né? Alguma coisa assim, a gente falou do Lovecraft, né, que ele era mó racista, xenofóbico pra caralho, né, assim, e até que, né, eu acho que é uma parada legal pra falar, cara, porque hoje a gente olha pra isso com olhos diferentes, né, porque naquela época, por exemplo, beleza, a gente não tinha essa discussão que a gente tem hoje, né, e toda essa coisa que a gente vem vendo, né, que tá acontecendo, não é o politicamente correto, é o negócio de olhar para essas coisas, né? Tipo, sim, né, exatamente. Jogar a luz no assunto. Mas vamos falando aí, cara. Você quer jogar alguma coisa na roda aí, Goya? Ou o Márcio começa? Não, pode começar direto aí, vamos ver o que sai do assunto. E essa coisa do Lovecraft que você falou, vocês viram a série? Cara, eu vi só o primeiro episódio, mas eu achei interessante. Eu vi toda, gostei muito. Achei bem bacana e eu acho legal, porque é meio que um tapinha de luva de pelica, né, cara? Assim, porque a série é black pra cacete, né? Sensacional, né? Tem um universo ali. Curiosamente, né, pra quem não sabe que série a gente tá falando, é Lovecraft Country, e ela é estreada basicamente por artistas negros, e o diretor e o produtor, se não me engano, também são negros bem engajados, assim, e porque eles queriam dar justamente essa ótica, né, antirracista, né, e curiosamente ela faz um paralelo até com o Watchmen, na série também, que pegou na mesma vibe. Também, verdade. Né? Mas continua, Márcio, vai lá. E aí aquela coisa, né, de você ter uma admiração por um artista durante um tempão, só que, cara, a gente vai crescendo e a comunicação foi mudando ao longo desse tempo, né? As informações foram chegando pra gente de forma que na nossa adolescência e o começo da adultividade não chegavam, né? Então você tem vários fatores aí que você sabe de coisas da vida do maluco que você não sabia antes. Sim. É verdade. O exemplo, eu sou desde moleque fanático pelo Metallica. O Metallica, quer dizer, fanático. Eu era muito fã do Metallica até eles acabarem, que foi no Black Album.
A discussão, né? A discussão do Black Album não acaba, né? É um divisor de águas. Aí depois do Black Album eles contrataram uma banda cover, que eu acho que foi o U2 que começou a tocar Metallica. E aí, pra mim, a Metallica deu Mas enfim, sempre achei a banda sensacional. E aí, certa vez eu vi o James Hetfield falando sobre porque ele gosta de caçar. Aí já começou a me dar Não faz isso, Hetfield. Caçar não, você não precisa disso, porque acaba sendo por esporte, não faz essas coisas. O próprio Phil Anselmo, com aquela onda toda, né, do Pantera, aquela onda do White Power dele. Cara, não, gente. Até que ponto a gente separa essa vida pessoal do cara da obra que não é direcionada para isso e é uma obra boa. Eu gosto de Pantera. Sim, com certeza. Aí você fala, vou continuar dando dinheiro para esse maluco. É difícil, né? Cara, eu acho... Eu não tenho muito... acho que eu falei disso com o Anderson já. Eu não tenho muito uma opinião formada sobre como que a gente consegue ter essa separação que você está talvez propondo pra gente pensar, né, assim. Porque, que nem você falou, eu gosto de Pantera pra caramba também. Eu acho legal, eu acho foda os riffs. Pô, uma banda que somou demais no rock, né, cara? Até, eu não conheço muito do... Qual que é o segundo disco? É o que tem o soco, não é? É o Vulgar. Daí pra frente eu já não ouvi mais coisas. Eu ouvi o Cowboys from Hell, que não é nem o primeiro, né? O, sei lá, terceiro. Né? Passado obscuro da banda. Mas assim, eu acho sensacional. Aquele guitarrista é muito bom, pô. Foda. Era muito bom. O Phil Paul também era. Baita batera. Só que daí, ao mesmo tempo, você fica nesse pensamento, né? Tipo, porra, você tá adquirindo, ouvindo a arte do cara, a música do cara. E você com aquele negócio de, putz, esse cara é um merda, né? Tipo, não que ele é um merda, ele tem um pensamento escroto, né, cara? Às vezes o cara, sei lá, pode... E tem uma banda que eu gosto pra caralho, cara, você vai me xingar que você gosta de Pantera, de Pantera não, de Metallica, que é o Deftones. Eu adoro. Cara, é bom Deftones, cara. Eu achei que você não ia curtir. Eu adoro Deftones, cara. Eu falei, o cara tá falando do Pantera, do Metallica, eu vou falar Deftones aqui, ele vai me jogar Então, eu gosto muito, cara. E eu descobri que acho que o guitarrista deles lá, o Tino é o vocalista. Tem um deles lá que é terraplanista, cara. Eu falei, caralho, mano, eu não acredito, cara. Aí eu fiquei, porra, terraplanista, cara, faz isso não. Eu não sei se foi o próprio Deftones que sofreu um preconceito danado pela galera do metal, porque tem uma onda mais até de black music, uma onda meio rap, de visual. Os caras sofreram muito com isso também, o que é um absurdo. Sim, né? É verdade. Tá, mas deixa eu fazer um advogado do diabo aqui. Lá vem! Sempre, porque... né? É que assim, porque como telemita, eu acho que a liberdade ela é irrestrita, né? Embora o preço da liberdade seja eterna vigilância, né? Então, para você ter uma liberdade de fato, você tem que estabelecer certos padrões, acordos, né? Do que é possível e do que não é possível, tá? E assim, é claro, eu não concordo com nenhum discurso racista, não concordo com discursos extremistas, nem para um lado, nem para o outro, mas pensando assim, eu particularmente, até aquele Ted Nugent, que o cara também tem umas músicas muito legais, mas também é outro escroto, né? Já deu declarações assim, absurdas por aí. Então eu tento separar muito bem, só que a gente já discutiu isso em vários episódios, a música é um discurso, né? Sim. Então ela vai afetar a pessoa. Aqui no Brasil a gente tinha inclusive o IRA, que ninguém dá tanta importância, mas o IRA era um grupo extremamente ligado a essa coisa do White Power, até aquela pobre paulista, pobre São Paulo, né? Só quero ver gente da minha terra, gente do meu sangue. Isso foi bem na época que estava enchendo São Paulo com o pessoal que vinha do Nordeste tentar uma vida, e os caras lançaram um hino que ecoou nos jovens de São Paulo total,
né, xenofóbico aí, contra o pessoal do Nordeste invadindo a capital, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando assim, será que a gente tem o direito de calar esses discursos, ou até onde que a gente poderia colocar um pouco de bom senso e dizer, ok, cara, você gosta de caçar, mas tente não transformar isso numa forma de violência, num discurso de violência, né? Não sei, como é que você enxerga isso? Você tem, cara, difícil, vários pontos de vista. Primeiro, né, a gente pode até entrar na questão kármica da coisa, que você não quer que o camarada, né, desenvolva isso até para ele, né, cara? Porque é ruim karmicamente para ele, mas dependendo da crença. Isso aí é minha, isso aí envolve se alguém acredita nessa onda ou não. O discurso musical, o discurso da música em si, ele atinge a galera de uma forma que você nem imagina. Tem um vídeo interessante eu não sei o nome dele, eu acho que ele era o vocalista daquela banda Nenhum de Nós. Uhum. Ted, né? Acho que é Ted. Ted, isso, Ted alguma coisa. Uhum. Ele fala até de alguns casos de algumas músicas dele que chegaram a pessoas que ele nem ia imaginar e ajudaram bastante em momentos específicos. Assim. Uhum. Eu acho que o artista, quando ele tem a tendência de pensar muito em mainstream, ele não pensa, na verdade, em relação à obra. Uhum. Se você está afim de ser artista de verdade, criar a tua expressão, você não deve calar ninguém, porque eles vão te calar também. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma profundidade, você vai atingir gente que você não tem ideia, então você tem que tomar um cuidado danado com o discurso que você faz. Se você tem uma criança de, 12 anos de idade, que vê o Phil Anselmo fazendo sinais nazistas e falando white power, aquela coisa, cara, imagina o que isso pode acontecer na cabeça de uma criança e em volta. É complicado, né? Sim. Você falou disso aí, Márcio. Eu tava vendo hoje até, cara, manja o Disney Plus, né? Aquele streaming da Disney, né? A Disney comprou todo mundo, né? Assim, agora tá tudo lá, né? Mas assim, eu tava assistindo, eles estão, quando você vai assistir algum filme ou algo que tem lá, que tem imagens de violência, coisas assim, eles passam uma mensagem antes, falando do conteúdo, parará, parará, e tem um aviso, né? Tipo assim, você deseja realmente continuar, sim ou não, pra pessoa ler e tal. Mas isso daí tava, tipo assim, vários... tudo que tinha de extremo, assim, que fugia um pouco da ideia deles para criança, né, vamos dizer assim. Sim. Aí o que eles fizeram? Todos esses conteúdos, todo esse conteúdo que tem esse tipo de conotação, que eles tinham que botar essa mensagem antes e tal, eles tiraram da aba infantil. Então, por exemplo, lá igual Netflix, né? Você entra lá, tem a aba normalzinha e a aba para criança, né? Eles tiraram tudo. Aí tá uma polêmicazinha, uma discussão, mas por quê, né? Na verdade, não é que eles tiraram do setor infantil, tá no negócio de adulto. Qual que é, tipo assim, a ideia, né? A criança, ela não vai ler aquilo ali, ela tá pouco se fudendo pra isso, que igual você falou, Liz, o cara vai ver o Phil Anselmo tocar com 12 anos de idade, querendo tocar guitarra, vendo Pantera tocando, o cara fala, isso é legal, quero tocar igual, quero fazer igual. O YouTube é liberado, o YouTube então. E tipo assim, e daí eles fizeram isso, daí tá essa discussão de, eles agiram certo, não agiram? Ao meu ver, por exemplo, eu penso assim, se os pais quiserem, porque cabe a quem educar seus filhos? Os pais, não é a escola ou outras coisas. A empresa só tá fazendo assim, tem esse conteúdo aqui, ele é assim, assim, assado, pais responsáveis, vocês querem que os seus filhos vejam isso? Vejam com eles. A gente não vai deixar esse negócio para eles verem. Eu achei uma atitude legal, que é mais ou menos o que você está falando aí, a empresa está pensando nessa responsabilidade que ela tem, entendeu? Não estou passando pano para Disney também não. Mas assim,
esse lance de você, quando você está muito exposto a alguma coisa e você tem pessoas que veem o que você faz, né? Tipo, que nem o Goya, pô, é referência na parada. Eu falo nas paradas de ocultismo dele. Pô, referência pra caramba. Se o Goya fosse um cara escroto do caralho, assim, você acha que, tipo assim... Marcelo, repete que deu uma interrupção aí no tua... Eu falei assim, que nem o Goya, você, Goya, é um cara, maior referência nas tuas paradas de ocultismo, dá curso pra caralho, um monte de coisa. Muito provavelmente você tem um respaldo muito grande com várias pessoas que te escutam, né? Se você for um cara escroto pra caramba, isso vai influenciar nas pessoas, porque tem pessoa que vai ouvir e falar, porra, que cara escroto, e tem pessoa que vai falar, não, é isso aí mesmo, eu quero... Então você carrega uma responsabilidade, eu acho que é isso que o Márcio falou. Grandes artistas, né, têm essa responsabilidade muitas vezes, né? Não sei se é bem isso que você estava falando, mas eu senti um pouco disso daí, cara. Não, é que eu entendo, é que me preocupa muito assim, como eu falei, do ponto de vista telêmico, me preocupa muito porque é a velha discussão que existe há milênios, que é quem vigia os vigilantes, né? Who watch the watchers, né? Então, por exemplo, se você tem pessoas de bom senso que vão fazer um filtro e dizer, olha, você pode assistir, se você quiser, tem violência, sexo explícito, não sei o quê, você vê se você quer. É um risco seu, né? Você devolve para o cara que está assistindo. Agora, e se é o contrário? Se eu tenho esse pessoal extremista na posição de poder filtrar, eles também vão marretar e vão dizer, olha, cara, desculpa, mas aí é um bando... como a gente já tem visto. Vocês são um pessoal que gosta de favorecer conteúdo gay para criancinha, você vai converter meu filho, você quer que o meu filho venda a alma para o diabo, e daí a gente sabe os malefícios disso, né? Então, eu acho que a gente precisa aprofundar esse tipo de discussão, não só aqui no podcast, mas aprofundar os vários setores da sociedade para você ter realmente assim, certeza de quem faz esse filtro. Porque é muito difícil você fazer, né? Se você parar para entender alguns discursos white power, eles estão na essência da humanidade, que eu não vou me misturar com outra raça, porque eu não vou... Daqui a pouco meu povo desaparece, né? Inclusive a Bíblia na Alemanha, ela não é permitida nas escolas, que é considerado um livro racista, porque o povo bom é o judeu e o resto é uma bosta, né? Então, a gente tem que ter um critério para definir o que pode e o que não pode, né? Qual é o limite? Aonde não pode? O que não pode? Então, eu acho que isso é um grande obstáculo na dinâmica das populações hoje, porque uma coisa é você ter esse pensamento quando você é ainda uma tribo, você é primitivo, está lá no frio da Europa, e você tem que defender o teu. A gente entende esse lado histórico do pensamento, mas hoje... Antropológico, né? O antropológico da coisa. Mas hoje, com o avanço que a gente tem em termos de pensamento, até do inconsciente coletivo, que já é uma parada gigante, incomum para muita gente, hoje tem certos posicionamentos que eu acho que não envolvem você defender a tua sobrevivência. A maioria das vezes está envolvendo o cara defender uma bandeira porque ele quer ser o lobo alfa da parada. Isso aí, o mundo competitivo gerou essas criaturas, né? Como aquele viking do Capitólio. Exatamente, o Jamiroquai lá do Capitólio. Meio que isso aí mesmo. E a coisa da Disney que você falou, Marcelo, a Disney, como essas empresas, elas têm que fazer isso até para se proteger, porque daqui a pouco alguém lança um processo em cima delas, elas estão... Não sei nem se elas estão muito preocupadas se a criança vai ver ou não. Uhum.
Eu acho até que elas estão se protegendo de um futuro complicado. Sim. E... Bom, não, eu perdi um pouco o fio da meada. Mas é mais ou menos essa onda aí. Elas estão se protegendo, porque você sabe que a criança, cara, a gente já foi criança. A gente aprendeu muita coisa na rua, cara. Exatamente. Muita coisa na escola, muita coisa que o coleguinha chegava para você, ó, vê isso. E aí você chega em casa, teu pai, não, isso você não vai ver. Eu me lembro meu pai proibindo de ver chiclete com banana, as revistinhas do Glauco, Angeli, aquela coisa. Eu me amarrava naquilo. Eu era um moleque que gostava bastante e trazia todo um submundo que o meu pai, nossa, enlouqueceu. Cara, isso varia de família para família. Mas tinha um espírito crítico, né, essas historinhas. Totalmente crítico. Só que era um conhecimento que eles não queriam que a gente tivesse. Para a gente seguir uma cartilha que é imposta para a gente até hoje. Aí a ignorância é a mãe de todas as guerras, né? Deixa eu jogar uma parada na roda pra gente expandir o assunto aí, que a gente começou falando de música, né? E agora já tá falando de Disney, falando de sociedade. Então, em geral, né? Mas falando disso, eu tava vendo uma matéria sobre momentos, né, na história de Hollywood, no cinema também, onde foram aparecendo histórias depois de abusadores, né? De diretores que abusaram de crianças. Aí eu vi, cara, cada história. Então, tem um documentário que saiu sobre o Woody Allen, se eu não me engano, quando ele foi casado com a Mia Farrow, que ele abusava da filha dele, da filha adotiva. Nossa, cara, é umas paradas loucas, assim, sabe? O próprio Roman Polanski, né, ficou vários anos exilado dos Estados Unidos por causa disso. Daí tem várias histórias de vários artistas, e até rolou recentemente aqui no Brasil também, né? Daquele cara como que é o nome dele? Sei o quê? Ai, caramba, fugiu o nome. Mas é o cara da Globo lá, cara, que faz aquele Zorra Total lá. Não lembro o nome do... Márcio Smelling. Também rolou essa treta, né, e tal. E depois as mulheres elas se calam, né? Porque deve ser uma puta de uma pressão, né, cara? E daí vai saindo, vão falando, né? E daí esses diretores, cara, essa matéria era sobre vários diretores, vários nomes que você nem imagina. Tipo, o Mel Gibson também fez esses comentários ridículos, assim, sabe? Que nem você tava falando hoje, né? Pensando hoje, olhando pra isso hoje, cara, não dá pra olhar pra isso e falar, porra, é muito fora, sabe? É tipo querer ser macho alfa mesmo, sabe? Então e daí lá a matéria era sobre cancelamento. E daí as pessoas começavam a... Tipo assim, o Mel Gibson mesmo, ele ficou, depois que aconteceu esses incidentes, essas coisas assim, de comentários racistas e maltratar não sei quem, ser acusado de bater não sei quem, tarará, ele foi meio que foi ficando de lado em Hollywood. Qual que foi a última grande coisa que ele fez? Né? Ninguém vai lembrar, né? Além de Mad Max e outras coisas que veio depois, né? Mas assim, foram, sabe, são pessoas que vão se descartando. Aquele cara do House of Cards também, que é um puta ator. Kevin Spacey. Pois é, também, né, cara? Então, assim, nesse sentido, cara, você acha que vocês dois, né? O que vocês acham? Por exemplo, a galera... Nessa matéria específica, era uma matéria sobre as pessoas cancelando esses artistas, esses diretores e tal. Que é como forma de, tipo assim, ó, não vou me chamar para fazer o meu trampo aqui porque, né, não gostei dessa atitude, né? Que é o que aconteceu com a mulher lá do Mandaloriano, né? Fez os comentários lá e daí foi mandado embora, né? O próprio cara, o James Gunn, né, se eu não me engano, na época... que ele estava dirigindo alguma coisa, descobriram uns comentários machistas, o cara saiu da direção do filme, depois já voltou, e não sei o que e tal. Então, assim, vocês acham esse lance de cancelar, né? Que cancelar tá em moda, né? Tá em alta hoje, né? Falar o cancelamento, cancelei, né? Mas, assim, vocês acham que pode ser uma maneira de mostrar que, tipo, assim, é uma forma, talvez, de falar, ó, você tá errado e pensa aí no que você fez, ou talvez...
Ou isso daí não leva a nada? O que vocês acham sobre esse tipo de coisa? Tipo, não vou mais ouvir tal coisa porque eu não acho legal. É que eu vejo como uma forma de, tipo assim, que nem você falou do Pantera. Pô, acho legal. Mas quando você começa a ver coisas que te fazem mal, você vai deixando de... Não que você vai achar ruim, essa banda é uma bosta, não é isso. Mas você vai meio que, se distanciando daquilo que te faz mal, geralmente, né? Não sei. E isso pode até gerar um fenômenozinho do tipo, cara, olha só, eu gosto muito desse disco do Pantera. Eu sei que o cara é um imbecil, mas eu não vou pra rua ouvir esse disco, eu vou vir aqui em casa, deixa eu curtir esse disco, eu gosto dele, eu sei de todas as questões, mas eu vou continuar ouvindo esse disco. Mas eu não abro que eu tô ouvindo esse disco. Olha só o quão traumático isso é. E em relação à música, a gente não pode esquecer que o Jerry Lee Lewis casou com a menina de 13 anos. Pois é, né? Exatamente. E aí vem, né? Eu acho que a música, ela é diferente de filmes, porque o filme ele te dá uma realidade pronta. Né? O filme muitas vezes ele é um ponto de vista ali do diretor, dos atores, da história, e você aceita ou não aceita. Eu acho que ele tem influência, mas ainda acaba sendo menor do que a música, porque a música em si, em última instância, ela entra no emocional mais do que o filme, né? E muitas vezes aí ela derruba barreiras que você teria. Então, ela é um terreno perigoso nesse contexto, porque você nem sempre tem filtros suficientes. Então, eu também sou da geração Chiclete com Banana, não sei se o Marcelo leu. Se quiser, eu tenho um monte aqui em casa que eu fiz questão de guardar. E como o Márcio ajudou a formar meu espírito crítico, que era um pessoal que tirava sarro de tudo, um sarro inteligente, né? O próprio Pink Floyd, que sempre acaba entrando nas conversas, mas você vê, Pink Floyd é discurso político puro, até inclusive quem não gosta reclama que é demais, né? Que é o tempo inteiro isso, é o tempo inteiro questionando, o tempo inteiro o cara reclamando de alguma coisa, né? Quando as letras são do Waters. Então, mas isso desenvolve em você um espírito crítico, até de você dizer, cara, eu cansei de ouvir Pink Floyd, eu cansei de ouvir o Roger Waters reclamando da vida, né? Então, acho que existe um ponto de virada. Eu acho que primeiro vem uma aceitação, porque você gosta da guitarra legal, da bateria, do baixo, não sei o quê, mas com o tempo, à medida que você amadurece, que a tua experiência enquanto indivíduo vai se desenvolvendo, você vai chegando nesse ponto que o Márcio falou. Eu ouvi aqueles caras lá, eu achava legal. Hoje eu comecei a escutar o discurso deles, eu digo, que merda, cara. Né? Então, acho que também acaba sendo importante se manter um pouco isso. E outra, né? Eu acho que você tem que ter os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Né? Olha lá o gatinho lá. Deixa eu abrir para ele. Acho que você tem que ter os inimigos mais perto. Então, quando você bota logo depois de uma declaração que o cara faz de discurso extremamente racista e ele lota um estádio, eu tenho que observar isso aí com certo cuidado. Porque, na realidade, uma massa está concordando com isso. Uma coisa é como o Márcio falou, de repente você está lá na tua casa ouvindo, agora, e outra coisa é ele falar aquilo da particularidade dele. Agora, se eu dou uma reportagem para a Globo, falando um conteúdo altamente explosivo, né, de cunho racista, de cunho violento, incentivando 1000 coisas, e no dia seguinte o cara lota um estádio, aí eu tenho que me preocupar. Porque daí você vê que existe não só o discurso dele, mas existe uma aceitação do discurso. E isso é pior. Eu acho até pior também quando existe uma alienação do discurso. As pessoas às vezes dão pouca importância de isso é bobagem. Não, isso é bobagem. Isso acontece muito e vem acontecendo já, principalmente no Brasil, há um tempo, né? Principalmente em relação
a questão neopentecostal, por aí que todo mundo acha que a religião é bobagem. Não, isso é bobagem, não, isso não vai a lugar nenhum. Ô, rapaz, abram os olhos. Sim. Abram os olhos, que o negócio pode ficar muito pior do que é. Só que você pode lotar um estádio com pessoas que querem ouvir a música e não têm a menor ideia do conteúdo delas, mas também pode lotar um estádio com pessoas que estão lá pela ideia e não pela música. Então, cara, como a gente vai equilibrar isso? Lembrando que a própria propaganda nazista era feita assim. Então você tinha os compositores do nazismo, você tinha os filmes do partido, né? E você move um país inteiro assim. Sim. Você pega uma Leni Riefenstahl, era uma baita de uma cineasta, mas, porra, a serviço do mal é complicado, né? Trabalhando pro Darth Vader, né? Exatamente. Não, mas é foda. Eu tive que dar uma saidinha pra abrir pro gato sair ali. Eu perdi um pouquinho do que o Goya falou ali, mas deu pra sacar o caminho. O lance de... Assim, o Goya tava falando que, às vezes, tipo, com relação à música, né, a gente, talvez, assim, eu vejo música de um jeito muito que o artista tá colocando algo para fora que ele, muitas vezes, ele não é que ele tá pensando em colocar, muitas vezes ele tá expressando algo. Por exemplo, você pegar o Miles Davis tocar, ele ou outros caras, sei lá, pegar Pink Floyd, pegar qualquer cara tocando, que você vê que é músico, que compõe, que você vê que são coisas que ele tá ali, que ele tá vomitando, sabe, aquilo ali. Então eu não consigo muito separar essa relação de que eu vou compor uma música muito técnico, sabe, muito técnico. Pessoal. Sabe, eu acho que as músicas são... As letras podem não falar... eu acho que ou se for instrumental, sei lá, mas eu acho que é muito da vivência daquele músico naquele certo período. Um exemplo desse, que eu falei do Miles, se você pegar o Miles de todos os períodos que ele passou, ele é muito diferente cada período. E não é porque ele falou assim, eu quero fazer assim porque eu quero fazer assim nesse período. Não, ele ia experimentando coisas, e foi meio que, tá rolando isso. Quando você vê, eu escutei um disco dele esses dias que é com os rappers, cara, que eu não conhecia, Bop, uma coisa assim. Tem uns rappers, umas batidas eletrônicas, ele tocando trompete. Eu falei, caralho, cara. E então, assim, eu acho que é muito, pra mim, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho muito difícil separar, principalmente da música, essa coisa que a composição do cara, sabe, do músico ali fazendo, sabe? Eu acho muito difícil. Quando você pega um cineasta, que nem a gente falou ali, a visão dele do filme, aquelas coisas, pode ter elementos machistas, pode ter esse corte aqui, tarará. Beleza, tem o preconceito, tem toda a parte que é podre ali, mas daí esses caras que eu citei, por exemplo, tem o lance durante a produção, entendeu? Por exemplo, o Hitchcock, tem cenas que ele gravou lá nos pássaros, que a atriz lá estava se machucando com os pássaros em cima dela, e ele não cortou a cena e falou, grava e é isso aí. E depois, tem uma cena lá que teve até um estupro daquele filme do Marlon Brando, que eu não lembro agora o nome do... O Último Tango em Paris. Também, que foi uma parada pesada, assim, também, né, assim... E tipo, que rolou ali, sabe? Depois a pessoa, isso aqui, eu não queria isso, né, sabe? Então eu acho que é um pouco, você até que entende essa separação ali e tal. O cara pode ser escroto ao ponto de querer o máximo. O Lars von Trier é assim, né, cara? Com a Björk naquele Dançando no Escuro lá, altas tretas lá, ele queria que ela fizesse altas coisas, e a Björk bateu de frente com ele e falou, não vou fazer, e ela é bocuda mesmo, e é isso aí, sabe? Então, assim, eu acho que é difícil, no meu ponto de vista, eu acho bem difícil, sabe? Eu queria entender algo, tentar, como que a gente equilibrasse isso, né? Que nem você falou, Márcio, não é por isso que eu vou deixar de ouvir lá tal disco, tal coisa, mas você saca que o cara, às vezes, tá falando bosta, mas você gosta daquilo ali, talvez é um momento que você viveu, sei lá. O Miles mesmo era um cara que, batia na mulher, fazia altas tretas, né? É foda, né? Tipo assim. Mas assim, acho que vale a gente dar um bom exemplo também, né?
O Frank Sinatra acabou com o racismo em Las Vegas numa noite. Não sei se vocês conhecem essa história. Não. Que, na realidade, o Henry Belafonte, acho que é Henry Belafonte, que é o cara do Banana Boat, né? Ele ia se apresentar e daí acabou o show, tal, falou, vamos pro hotel, né? Ele falou, não, mas meu hotel é lá não sei aonde, né? Perto da rodoviária. Ele falou, mas por quê? Ele falou, eu sou preto, cara. Aqui os pretos ficam na pensão lá não sei aonde, que é o tal do Green Book, né? Eu fico na pensão lá na quebrada, lá onde ficam os caminhoneiros, não sei o quê. Ele falou, como assim? Não, eu não posso entrar nem pela porta da frente do cassino, cara. E o Frank Sinatra, que é conhecido por ser o músico da máfia, né? Era o boyzinho da máfia. Ele chegou para os caras, os donos de cassinos, e falou, o negócio é o seguinte, ou ele se hospeda aqui ou eu nunca mais canto em Vegas. E a partir disso eles pararam de separar os músicos negros de fazer isso e começou a aceitar nos hotéis. Né? Então também tem bons exemplos, né? Sim. Que a música também acaba forçando uma mudança de comportamento, porque chega uma hora que não cabe mais aquele padrão, né? Fica até mais fácil gostar de Frank Sinatra. Né? Mas isso daí, cara, essa atitude, por exemplo, é evolução, que nem a gente falando, ó, o Phil Anselmo de novo aqui, a gente falando, o cara, beleza, ele tem o pensamento dele lá, tarará, cara, como que ele não vê que tá errado, sabe? Porque, olha, tipo assim, eu acredito em tal coisa, não sei o que, ok, beleza, mas, mano, você desejar, white power é uma parada que, você quer que os pretos morrem, qualquer outra raça morre, e é só a raça ariana, sei lá. Cara, não é um pensamento muito, né, Harry Belafonte. Então, daí, assim, isso que é foda de pensar, será que esse cara tá evoluindo, vamos dizer assim, tipo, como ser humano, às vezes, o cara é um escroto daí, a única coisa que você pensa... Eu acho que faz parte de um processo histórico, né? Eu acho que é um indivíduo dentro de uma bolha, né? De um zeitgeist, né? E sempre quando você tem essas tensões é porque alguma coisa está mudando. Assim. A internet veio para entregar muita coisa que você antes jamais ia imaginar que o teu vizinho, sei lá, era um camarada que, sei lá, traficava ou batia na mulher, alguma coisa, não. Você não tinha isso, assim. Do vizinho, no caso, até você acaba tendo com você outro. Mas tem muita gente que você jamais ia saber de determinadas coisas se não fosse a internet. E eu acho que é um processo de mudança mesmo. Tá rolando, mas a gente ainda vai ver muita gente como o Phil Anselmo, que não vai abrir mão e que vai gerar... são milhões de eleitores para determinada situação, é só você saber direcionar bonitinho, e eles sabem direcionar, porque o marketing faz muita diferença nessas questões. Quando você falou do Miles agora, é quando você começa a pensar no cara que é artista e tem a verdade dele como artista. Isso foi uma parada que eu acho que se perdeu um pouco na música, cara, porque muita gente ficou artista para a indústria em vez de artista para se expressar de verdade. Assim. Você pega os Miles, Coltrane, Charlie Parker, o Mingus, esse pessoal, você vê que os quatro são totalmente diferentes. Mas eles são eles, cara. Sim. Eles queimam a fogueira deles, o corpo deles é lenha para a fogueira do que eles têm que fazer. O Charlie Parker foi um exemplo clássico que morreu cedo, né? Morreu com 30 e poucos anos, parecendo que tinha 50 e tanto. Mas a contribuição desses caras como verdade artística é absurda. Sim. Agora, é que nem você cancelar o Monteiro Lobato hoje, por exemplo. Como é que você vai cancelar um cara que, no contexto histórico dele, era aquilo, a verdade dele era aquela? Eu acho que o pessoal tem que parar de cancelar as coisas mais antigas até e entender o contexto histórico para que isso não se repita. Exato, aprender com a história, né? Exatamente, tá lá, cara. Você vai cancelar o Monteiro Lobato? Não, cara, aprende. Aquilo que ele está dizendo ali está errado. Aquele modelo de trabalho dele ali está ultrapassado.
Aquilo é um contexto histórico, mas você tem que apresentar como contexto histórico e não como verdade absoluta. Exato. Contextualizar. Uhum. Isso acontece em arte em geral, né? Com músico, com... Agora, hoje o posicionamento tem que ser um pouco mais equilibrado. Uhum. O problema é que aí entra o marketing, né? Tu tem um cara sem vergonha, safado, e vem o marketing fazendo aquela imagem de salvador da humanidade, né, cara? Aí cabe a gente utilizar. Pois é. E você é um músico que está aí numa das pontas do eixo Rio-São Paulo, né? Você está aí no Rio. E deixa eu te perguntar, já que a gente tocou nessa coisa de preconceito e tal, você sente na tua carreira musical aí no Rio preconceito do tipo, preconceito contra um determinado estilo de música, aqui você só toca se tocar de tal tipo? Como é que rola isso aí na Cidade Maravilhosa? Cara, eu acho que o Rio, como um reflexo bem fiel do país inteiro, ele às vezes parece meio monofásico, sabe? Existe aquela fase do funk, existe a fase do sertanejo, existiu a fase do rock, existiu... O pessoal não tem aqui um leque grande de curtir coisas diferentes, não. Eu sinto muito preconceito, que rola preconceito, por exemplo, com o próprio funk. Independente de se você gosta da música ou não, e aí, quando eu falo de gostar da música, não trazer para a música coisas que não são da música. Porque quando a maioria das pessoas tem preconceito com funk, quando você traz coisas que são sociais, de raça, um contexto que não tem nada a ver com a música. Porque se você for analisar a música em si, você vai tirar algum valor ali, né? Mesmo que se você não goste. Música é música, cara. Você tem que entender aquela paisagem sonora de alguma forma. E aqui rola muito preconceito com funk por conta disso. Entendi. A mesma coisa com sertanejo. É uma manutenção do status quo? É uma espécie de manutenção do status quo, só que, como o bom e velho rock and roll também sofreu esse tipo de preconceito, vai dominar, cara. Eles estão dominando, e vão dominar porque o status quo quer se manter, mas ao mesmo tempo as filhas e os filhos do status quo estão amarradões na parada. Mas esse é o conflito de geração que rolou com o rock and roll também. Então eu acho que é uma parada extremamente válida, assim. Tem uma mensagem muito, muito importante a ser descoberta ali. Sim. Agora, eu como roqueiro no Rio de Janeiro, eu sofro, né? Porque não existe... O Rio é o túmulo do rock. Diziam que São Paulo é o túmulo do samba e o Rio é o túmulo do rock. Porque foi esse o tempo. E outras paradas, assim como jazz, blues, esquece. O blues é um nicho, né, muito forte, né? O blues virou nicho há muito tempo, né? O rock and roll ainda estava tentando ser mainstream e pop e popular até pouco tempo, assim, mas vai virar uma coisa de nicho também. O blues tem um movimento, já teve mais sólido, assim, mas vai ter sempre. Isso aí é uma coisa que vai ter sempre, porque é uma parada que cativa de alguma forma festivais pelo Brasil inteiro e público fiel, assim. Isso aí eu acho que o blues como nicho vai estar lá, mas também não tem muita abertura para tocar, não. Tem sempre umas panelas por aí, assim, por exemplo, aqueles músicos panelinha, né? Tipo, tem o esqueminha deles. Acho que todo lugar tem isso, né, cara? Assim, tipo, no rola. A gente até um tempo atrás, até um ano atrás, a gente tinha um bar aqui. A gente não, né? Tinha um bar que era parceiro nosso, que sempre rolava uma jam session. Daí era aberto para quem quisesse tocar. Rolava improviso livre, rolava sistema brazuca. Quem quiser chegar, a gente armava lá, cada um levava um instrumento, às vezes combinava e tal. Aí ficava tocando. O Goya foi várias vezes e tal,
Mas sempre entra uma panela, às vezes não sai, daí às vezes, é sempre assim, né? Mas era divertido, assim, porque a galera que ia, não ia muita gente para tocar. Como a cidade é menor, e tinha uma galera que ia e não tocava, que era músico que só queria ficar curtindo, ou tinha receio de tocar, sabe? Tem essa coisa assim também, mas eu imagino que deve ter as panelinhas, cara, de tipo, isso aqui é a galera que vai tocar, só toca com essa galera aqui, não toca com outras pessoas, e deve ter, normal, né? E no Rio, assim, por exemplo, no Rio você tem pouco lugar para tocar, a panela acaba meio que dominando, protegendo ali naquela coisa, não, vamos botar... Mas é engraçado que no Rio, recentemente, rolou uma parada bacana, porque rolou tipo uma renovação, uma galera nova veio pro blues no Rio, assim. Que legal. Tem uma banda chamada Laranja Electric, que é fantástica, tem a Sonja, que é uma cantora espetacular de blues, assim. Então a galera foi renovando isso aí. Então tem uma cena um pouquinho mais fresca do blues aqui. Não sei se vocês viram, recentemente rolou um camarada lá aqui no Rio, fez um rock no AP. Ele montou um palco no apartamento dele para fazer live, por conta da pandemia, e sensacional. Aí ele fez um festival de blues. Cara, sensacional, velho. Só gente boa, uma galera nova, para dar uma renovada na cena aqui. Mas... Pô, vale a pena dar uma Deixa eu fazer já que você entrou nisso do blues, deixa eu fazer uma pergunta assim, meio cabeluda. Você acha que o blues ele encontra eco no Brasil por conta da nossa própria história escravagista aí, com o que o brasileiro sofre ainda hoje, e o blues acaba sendo uma forma de expressão, pelo menos para esse nicho? Eu acho que é diferente, assim. Eu acho que o blues é um fenômeno mais classe média alta, assim. E o pessoal que teria essa identificação maior tá no samba, tá no funk, continua sempre no samba, no funk, o que é fantástico, porque também tem muita gente boa e muita gente renova essa onda. Mas o blues aqui é um fenômeno de classe média alta. Não tem muita semelhança, não. Eu acho que mas também é um pessoal que se preocupa com essa questão. Sabe traçar os paralelos, sabe o quão importante a história é. E tem até o Toyo, que ele é dono lá do Mississippi Delta, e faz o festival Mississippi Delta em Caxias do Sul, que é um dos maiores festivais da América Latina de blues, né? Ele montou um bar aqui no Rio, e ele fez questão de ser num bairro onde você tem um histórico de escravagismo, assim, não da parte do senhor de engenho, mas na parte explorada. Depois ele teve esse cuidado de trazer a história do blues mais próxima da história do Rio e do Brasil. Isso eu acho que ele fez maneiro pra caramba. Então tem essa preocupação. Saber da história faz toda a diferença. Nossa. É isso que eu queria saber, porque às vezes a gente vê um pessoal que toca dissociado das raízes, né? Sim. E acho que por mais que seja assim um tanto elitista ser da classe média, de um pessoal mais burguês, assim, mas pelo que você está falando, é um pessoal consciente. Sim. Né, dessas raízes e que também acho que acaba usando esse poder da classe média até para trazer isso à discussão, né? Mas o alcance da música em si realmente não... Na verdade, era uma boa se alguém pudesse traçar fazer esse intercâmbio, sacou? Levar o encontro dos dois sofrimentos, o norte-americano e o brasileiro, assim, seria uma parada muito legal. Eu vejo dessa forma também, dá a impressão de que o blues aqui é mais uma... vamos dizer assim, que nem você falou, é uma maneira, tipo, uma música que a galera gosta de tocar porque acha legal e teve contato de alguma forma, porque para ter contato com blues aqui no Brasil,
pelo menos, quando chegou no Brasil, não sei que época que chegou aqui para ouvir, a pessoa tinha que ter contato com coisas lá fora, ou ter uma televisão, ou ter um poder aquisitivo maior. É que nem quando veio lá em Brasília, lá tem a história lá do aborto elétrico, quando trouxeram os discos lá do Joy Division, dessas bandas de pós-punk e tal, pô, influenciou pra caramba, e veio tudo pra cá, né? Então, foi uma pessoa que foi pra fora, que trouxe um disco, que emprestou pro outro, que foi... Então, quem ia conseguir fazer isso é quem tem um poder aquisitivo maior, não a galera que tá muitas vezes na favela ou em condições, né? Que é essa galera que tá no samba, que é o, né, que vem disso, né? Por isso que... Eu acho... Pode falar. Desculpa. Não, pode. Não, por isso que eu acho que o samba tem um valor... O samba, a música brasileira em geral, né? Tem um valor muito forte, assim, né? Cultural. Batuque assim. de terreiro, né? Exato, é o muito grande forte. intercâmbio do popular com o erudito aqui. Você tinha Pixinguinha encontrando com Vila Lobos. Cara, isso é... Nossa, isso tem que ser valorizado ao extremo, cara. Exatamente. O chorinho é um marco. O chorinho é um patrimônio da humanidade, cara. Sim. Só que quase ninguém ouve chorinho. Sim. Agora você falou, por exemplo, será que o blues lá nos Estados Unidos é assim também, o blues e o jazz, que é uma música, por exemplo, da galera? Lógico, tem uma história diferente. Será que a galera, tipo, pegar a galera mesmo, será que eles escutam bastante ou tem um nicho também hoje em dia? Você tá ligado? Eu acho que lá é muito maior do que aqui, né? A gente tem... Pode ser de tudo lá, assim, um pouco. Eu acho que o pessoal respeita o blues, mas o blues também é um nicho de galera com mais grana. Essa coisa do blues ter chegado aqui, justamente pela onda da galera com mais grana, por causa do rock and roll, né? Porque foi a invasão... O blues já teve em decadência no próprio Estados Unidos, por isso que a Inglaterra salvou o blues, né? A Inglaterra pegou o blues e mostrou de volta para os americanos o que eles estavam jogando fora, né, cara? E aqui, né, por causa da invasão britânica lá também, o blues acabou chegando dessa forma. Sempre tem alguém que traz os discos, que é difícil arrumar os discos. Principalmente você vai trazer o quê? Vai trazer um Cream. Imagina o Cream para cá. Ninguém sabia o que era Cream. Acho que nem lá fora ninguém sabia direito o que era o Cream. Né? E aí depois Stones, todo esse pessoal que foi lá que resgatou o blues que veio dos Estados Unidos. Sim. Muito bom. E me diga uma coisa. Hoje, você como músico, que recado você daria para quem está começando? Cara, existem excelentes faculdades de advocacia, engenharia, medicina. Cara, estuda, cara. Estude muito. Quanto conhecimento não ocupa espaço, estude, pratique, conheça tudo que você pode conhecer sem preconceito, entenda o que é a arte em si e não se transformar num reprodutor de jingles. Jingle que eu falo de uma forma da música que vai para a indústria hoje, né? Porque hoje em dia você tem pouca espontaneidade nessa questão, né? Estuda, velho. Estuda, vai conhecer a linguagem. Quanto mais você conhecer a linguagem, melhor você se expressa. E agora entende que isso vai depender de outros fatores. Assim, você pode estudar, ser um baita músico e sofrer. Não tem jeito, cara. Mas se você tem a veia, se você foi picado pelo mosquitinho, não desiste não. Vai até o fim. Sempre vai ter alguma coisa para ser feita. É árduo, mas é prazeroso, né? Você quer falar um pouquinho dos teus projetos? Desculpa, Marcelo. Não, eu ia falar isso. Acho que a gente está encaminhando para um final desse papo aí de música e sociedade. Eu ia falar pro Márcio falar um pouco dos projetos dele, como é que te encontra, você dá aula também, como que é, deixar o recadinho que daí a gente coloca lá na descriçãozinha. No momento da pandemia, eu estou dando aula online, direto, né?
Mas eu dou aula em 2 escolas aqui no Rio, uma que é em Intermúsica e outra que é em Concert. As 2 são em Ipanema e dá mais de 20 anos que eu estou nessa batalha aí. Em relação à música em si, aos projetos, meu último projeto, eu acabei de subir para o Spotify, chama Carcará. Foi um EP tem 5 musiquinhas, guitarra de 7 cordas, a parada mais pesadinha, um pouco mais malvada. Eu estava com saudade de fazer. Eu tive uma banda mais pop rock chamada Tô à Toa, um tempo atrás. Também está no Spotify. Mas o meu último projeto mesmo, do coração, que também acabou porque o vocalista foi morar fora, o guitarrista resolveu parar de tocar, mas o projeto está lá. E eu hoje, como está complicado autoral, né, mas isso eu jamais desistirei, tenho uma bandinha cover de synth pop dos anos 80, assim. Toca Alphaville, Ahá, essas coisas, que eu sou o vocalista. Eu sou vocalista e baterista. É um trio. Cara, devia interromper a transmissão desse podcast depois dessa declaração. Fiquei imaginando. A nossa última versão vai sair uma pedrada. A gente tá fazendo versões mais pesadas das músicas. Mas, pô, cara, tá maneiro, tá divertido. Chama Sunday Morning, é o nome da banda. Olha só. Eu fiquei imaginando você cantando aquela Forever Young, cara. Não, só Big Japan. Forever Young ainda não. Ai. Pô, cara, muito obrigado aí, Márcio, pelo papo, cara. Imagina, cara. Prazerzão aí, cara. Foi bacana pra caramba. É sempre bom ter gente pra falar sobre experiência e trocar ideia com a gente aí. Pô, achei sensacional. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, Goya, pelo convite. Vocês dois são fantásticos. Muito obrigado mesmo. Valeu. E é isso aí. Ficamos por aqui, então, galera.